Olá, meu nome é Felipe Sintra e hoje a gente vai falar como adicionar CSS personalizado com um plugin de AMP. Nesse caso, a gente vai ver como é que a gente consegue adicionar CSS apenas para as nossas páginas AMP. E como é que o plugin do AMP funciona? Primeiramente, a gente precisa entender que a gente tem 3 modos e cada um desses modos vai adicionar um comportamento ao seu site WordPress. Então, os 2 primeiros modos, que é o modo leitor e o modo transicional, ele vai criar uma estrutura pareada do seu site. Então, você vai ter uma versão AMP e uma versão não AMP. Já o modo padrão, você apenas tem a sua versão AMP como se fosse a versão principal. Então, baseado nisso, a gente tem as soluções que a gente consegue implementar para adicionar CSS personalizado em nossas páginas AMP. Então, a primeira solução é utilizando o Legacy Theme ou o tema legado. Esse camarada aí, a gente vai precisar adicionar código, né? A gente precisa ir ou no functions.php ou criar um plugin que vai adicionar o CSS para as nossas páginas AMP. Nesse caso, eu vou mostrar um exemplo, né, de como a gente consegue fazer isso, mas se você tem suas páginas AMP no modo leitor utilizando um tema compatível, nesse caso você precisa ir dentro do WordPress Customizer e adicionar o CSS que você precisa. O terceiro item é o modo transicional. Nesse caso, o modo transicional, a gente vai ter uma versão AMP e uma versão não AMP e eles vão estar compartilhando o mesmo tema. E como é que a gente consegue aí, né, já que a gente está compartilhando o mesmo tema, adicionar um CSS apenas para a página AMP? Eu também vou mostrar como, mas a gente consegue fazer isso com o CSS. Nesse caso, a gente não precisa alterar o functions.php, simplesmente, né, no mesmo arquivo de estilo do seu tema, você vai adicionar uma regrinha e aí sim a gente consegue aplicar aquela regrinha apenas para a versão AMP. E por fim, a gente tem o modo padrão. Então, o modo padrão, você não tem essa variedade, né, de AMP e não AMP. Você apenas utiliza a versão AMP. Agora sim, mostrando o exemplo, né, que eu tinha mencionado anteriormente. Então, esse código que a gente tem aqui, né, a gente tem um add actions que vai adicionar uma ação sobre o hook AMP post template CSS. Então, nesse caso, a gente vai fazer uma chamada de uma função. E essa função, ela vai printar um CSS. Então, a gente para de executar o PHP, printa o CSS que a gente precisa adicionar e abre a tag PHP novamente. Então, nesse caso aí, esse código ele vai ou para o functions.php ou ele vai em um plugin. Segundo item, né? Utilizando o modo transicional. Como eu falei anteriormente, no modo transicional o tema é o mesmo, né? Tanto para a versão AMP e não AMP, mas a gente vai ter essas duas versões funcionando, compartilhando o mesmo CSS. Nesse caso específico, a gente precisa adicionar antes da nossa regrinha do CSS, então no caso aqui, antes do H1, eu adiciono o seletor HTML e adiciono entre colchetes a propriedade AMP. Nesse caso aqui, a gente está aplicando essa regra somente para a tag HTML que tem a propriedade AMP. Então, nesse caso, né, apenas as páginas AMP vão receber essa regra, porque o conteúdo não AMP não tem essa propriedade dentro da tag HTML. E agora eu vou pular para o meu browser para mostrar como é que a gente consegue alterar o CSS apenas para a versão AMP. Então aqui eu estou dentro do dashboard de uma instalação local. Eu tenho o plugin do AMP rodando. Então vou definir o template mode como transicional para a gente ter uma versão pareada. Vou verificar como é que o meu site está se comportando. Nesse caso eu estou na versão não AMP. Eu posso selecionar esse item, por exemplo, vou inspecionar aqui. E eu posso ver qual é a regra que está sendo aplicada para esse item. No caso é um entry title e uma tag A. Então a gente tem 2 seletores aqui. Então eu vou copiar esse item só para a gente aplicar uma regra sobre esse elemento. Então copiei a regra lá. Agora eu posso ir tanto na edição do meu tema ou até no Customizer. Então aqui dentro do Customizer do meu tema eu posso incluir um CSS adicional. E esse CSS adicional, por exemplo, eu posso adicionar o seletor que a gente comentou anteriormente e eu posso atribuir a propriedade AMP e eu vou colar a regrinha que eu quero aplicar.
Então, nesse caso aqui, é uma tag A que está dentro do entry title, que está dentro de uma tag HTML que tem a propriedade emp. Eu vou atribuir uma cor, então a cor, nesse caso, eu vou chamar green aqui, ponto e vírgula, vou publicar essa regra e vou verificar minha versão emp. Então, se eu quiser comparar, né, as duas versões, eu posso, no menu do emp aqui, passar o mouse sobre e eu tenho a versão de navegação pareada. Então, eu vou clicar nesse item e agora a gente tem, né, do lado esquerdo a versão não emp e a versão emp do lado direito com o título verde. Então, esse é um exemplo bem rápido, né, do que a gente pode fazer. Então, com esse seletor, eu consigo adicionar regras pontuais aos itens que eu quero modificar apenas para o meu conteúdo emp, ok? E se você ainda não segue o canal, assine o canal, deixe nos comentários se esse conteúdo está lhe ajudando também, compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!